Existe uma ideia simples que parece pequena demais para mudar uma vida. Algo que muitas pessoas ignoram porque não parece poderoso o suficiente. Afinal, quando alguém pensa em riqueza, imagina grandes mudanças, salários altos, oportunidades gigantes ou investimentos enormes. Mas existe uma regra silenciosa que funciona de maneira diferente. Ela não depende de sorte, não exige começar rico e não precisa de mudanças radicais. Essa ideia é conhecida como regra dos 1%. O conceito parece simples: melhorar apenas 1% por dia. Parece pouco, quase insignificante, mas é exatamente aí que mora o maior erro de percepção. Porque pequenas melhorias repetidas durante muito tempo criam resultados gigantescos. O problema é que a maioria das pessoas não acredita em mudanças lentas. Querem transformação rápida. Querem enriquecer em pouco tempo. E por isso ignoram algo que pode mudar completamente o futuro financeiro. Grande parte das pessoas pensa que ficar rico depende de um único grande momento: ganhar muito dinheiro, encontrar uma oportunidade rara ou descobrir algum segredo escondido. Mas a realidade costuma funcionar de maneira diferente. Patrimônio normalmente nasce de hábitos pequenos repetidos durante anos. O problema é que hábitos não parecem importantes no começo. Guardar R$ 50 parece pouco. Investir um valor pequeno parece insignificante. Ler sobre dinheiro durante 15 minutos parece relevante, mas quando essas ações são repetidas todos os dias, o resultado muda completamente. A regra dos 1% mostra exatamente isso. Pequenas melhorias não chamam atenção porque acontecem devagar. Mas devagar não significa fraco, significa acumulativo. Imagine alguém que melhora apenas 1% por dia durante um ano. Parece algo impossível de perceber no curto prazo, mas matematicamente, pequenas melhorias constantes criam um efeito exponencial. Isso significa que melhorar apenas 1% por dia pode gerar uma evolução muito maior do que parece. O crescimento não acontece em linha reta, ele acelera. E esse é o ponto que muitas pessoas não entendem. Pequenas decisões parecem pequenas apenas porque são vistas isoladamente. Mas quando acumuladas ao longo do tempo, criam distância enorme entre quem mantém hábitos ruins e quem melhora continuamente. No dinheiro, a regra dos 1% funciona de maneira poderosa, porque riqueza raramente nasce de uma única decisão. Ela costuma surgir de várias escolhas simples feitas repetidamente: gastar um pouco menos, guardar um pouco mais, aprender sobre investimentos, evitar dívidas desnecessárias, controlar impulsos. Tudo isso parece pequeno individualmente, mas somado por meses e anos, cria uma realidade financeira completamente diferente. O problema é que o ser humano gosta de recompensas rápidas. Quer sentir resultado imediato, e como a regra dos 1% funciona lentamente, muitos desistem antes de perceber o impacto. Existe um padrão comum entre pessoas que permanecem financeiramente presas. Elas acreditam que apenas grandes mudanças importam. Esperam ganhar mais para começar a investir. Esperam sobrar dinheiro para economizar. Esperam o momento perfeito para organizar finanças. Mas o tempo continua passando. Enquanto isso, pequenas decisões negativas também se acumulam. Gastar um pouco mais todos os dias, ignorar investimentos, adiar aprendizado financeiro e viver sem planejamento cria o efeito contrário. Pequenos erros repetidos também crescem. A diferença é que quase ninguém percebe imediatamente. A regra dos 1% funciona porque reduz dificuldade mental. Em vez de pensar em mudanças gigantes, a pessoa pensa em algo pequeno. Melhorar um pouco parece possível. E quando algo parece possível, fica mais fácil manter consistência. O cérebro resiste menos. Isso cria continuidade. E continuidade
gera resultado. Muitas pessoas falham financeiramente porque tentam mudar tudo de uma vez. Cortam todos os gastos, tentam economizar radicalmente e criam metas impossíveis. Depois de pouco tempo, abandonam tudo. A regra dos 1% funciona justamente porque não exige perfeição, exige constância. Imagine alguém que decide investir apenas um pouco todos os meses. No começo, o valor parece pequeno, o patrimônio cresce devagar, mas conforme os meses passam, o hábito se fortalece. A pessoa aprende mais, investe melhor e cria disciplina. Depois de alguns anos, o crescimento se torna visível. O dinheiro começa a gerar rendimentos. Esses rendimentos também crescem. É exatamente assim que patrimônio é construído, não de forma explosiva, mas acumulativa. Existe também um efeito psicológico importante. Pequenas vitórias criam confiança. Quando alguém percebe que consegue guardar dinheiro regularmente, sente progresso. Isso aumenta a motivação. A pessoa passa a acreditar mais em si mesma. E acreditar que mudança é possível faz enorme diferença. Muitas pessoas permanecem pobres não apenas por falta de dinheiro, mas porque acreditam que nunca conseguirão mudar. A regra dos 1% quebra essa barreira, porque mostra que evolução não precisa ser radical. Outro detalhe importante é que pequenas melhorias financeiras normalmente passam despercebidas pelos outros. Ninguém percebe quando alguém deixa de gastar R$ 100 desnecessariamente. Ninguém nota quando uma pessoa decide investir parte da renda. Mas anos depois, os resultados aparecem. O patrimônio cresce silenciosamente. Enquanto muitos buscam atalhos, quem aplica pequenas melhorias contínuas constrói algo sólido. Existe uma armadilha perigosa que impede crescimento financeiro. A ideia de que pequenas ações não fazem diferença. Esse pensamento destrói consistência, porque se alguém acredita que pouco dinheiro não importa, dificilmente começará. Mas o patrimônio não nasce grande. Ele cresce aos poucos. O hábito de investir importa mais que o valor inicial. Quem entende isso para de esperar grandes oportunidades e começa a agir com aquilo que possui. A regra dos 1% também ensina algo poderoso sobre comparação. Muitas pessoas olham para quem já possui patrimônio e acreditam que nunca alcançarão o mesmo nível. O problema é que enxergam apenas resultado final. Não veem os anos de pequenas decisões por trás. Toda a riqueza, construída lentamente, parece rápida quando observada, apenas no final. Mas normalmente existe uma longa sequência de hábitos invisíveis. No final, é quase impossível continuar pobre aplicando a regra dos 1%, porque pequenas melhorias constantes mudam direção. E direção importa mais do que velocidade. Quem melhora um pouco todos os dias não permanece no mesmo lugar. Mesmo que o avanço pareça lento, ele continua acontecendo. O dinheiro responde à consistência. Os hábitos moldam resultados. E quem entende que pequenas decisões acumulam grandes consequências, começa a enxergar riqueza de maneira diferente. Porque enriquecer raramente depende de um grande salto. Na maioria das vezes, depende apenas de não parar de evoluir.